meditando com os irmãos na palavra em Lucas capítulo 19. Desde já quero agradecer a essa rica oportunidade concedida. Lucas capítulo 19. Quero ser breve nas minhas palavras. Se os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Podemos assentar. Lucas vai começar o capítulo 19, narrando que Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. Nós podemos perceber em uma leitura que a intenção de Jesus não é repousar ou fazer milagres, mas passar para outro local. Em seguida é mostrado outro personagem que aparece como curioso em tamanha multidão. Zaqueu é narrado por Lucas como maioral dos publicanos e rico, um publicano judeu que cobrava impostos dos próprios judeus, considerado por ele um traidor. Zaqueu trabalhava para o Império Romano, pois naquela época os judeus estavam sob julgo romano. E nós podemos adentrar aqui na história de Zaqueu e nós podemos perceber que Jesus sempre vai fazer algo por onde ele passa. E por mais que a intenção de Jesus naquele instante, naquele momento não fosse ficar ali em Jericó, algo tinha que acontecer. Porque aonde Jesus passa, algo sempre acontece. Aonde Jesus vai, sempre há algo a acontecer. Sempre Jesus vai tocar em alguém. E nós podemos perceber que Lucas vai narrar sobre um homem. E nós podemos perceber que o próprio escritor intitula Zaqueu como maioral, publicano e rico. O povo intitulava Zaqueu como pecador e traidor. As pessoas não gostavam de Zaqueu por ele ser um judeu e cobrar imposto deles. Mas Zaqueu, ele estava ali fazendo o seu serviço. Mas aqueles judeus olhavam e julgavam Zaqueu como um traidor. Mas nós podemos perceber que a partir do momento que Jesus entra na história de Zaqueu, algo acontece, algo muda. Zaqueu é mudado, algo acontece. E nós podemos perceber que no verso 5, ele vai falar assim, Zaqueu. É interessante como Jesus, ele não está preocupado com aquilo que Zaqueu é. Jesus não está preocupado com aquilo que Zaqueu fazia. Ele não estava preocupado com se Zaqueu era um cobrador de imposto, se ele era um traidor, se ele era um pecador, o que as pessoas falavam de Zaqueu. Jesus não estava preocupado. E nós podemos perceber que Jesus vai direto e fala o nome dele. É interessante, irmãos, que por mais que Zaqueu fosse um curioso diante de tamanha multidão, Deus já conhecia a intenção do coração dele. Jesus já estava passando naquele lugar e sabia que Zaqueu estaria naquele lugar esperando. Jesus já sabia que Zaqueu estava ali e ele estava querendo conhecer Jesus. E por mais que as pessoas não tratassem Zaqueu pelo seu nome, Jesus já sabia o seu nome. E isso mostra que Zaqueu era importante para Jesus. Isso mostra que Zaqueu não era apenas um publicano ou um pecador e que Jesus estava ali e iria passar e ia seguir a sua vida, não. Mas a partir do momento que Zaqueu se dispõe a colocar a sua vontade para conhecer Jesus, mesmo que distante, mesmo que ele se sinta um pecador, Jesus está lá e ele
intenção do coração dele. Porque não importa o que as pessoas falem de nós, não importa do que as pessoas nos intitulam, não importa se as pessoas dizem que nós não somos dignos de tamanha graça, que é a graça de Cristo. Jesus está ali para nos perdoar, perdoar os nossos pecados, perdoar aquilo que não agrada a Deus. Ele veio para perdoar. Mas as pessoas, é interessante que as pessoas, elas se sentem superior. Elas sempre vão olhar para Zaqueu, olhava para Zaqueu e falava: esse não é digno de entrar no reino dos céus. Mas diferente daquele povo, Jesus dizia: não, você é digno. Aleluia. Você é digno, você é importante. Então por isso que eu te chamo pelo teu nome. Porque não importa aquilo que você fazia antes, porque a partir do momento que você encontra Jesus e ele deixa ele transformar, algo acontece. Isso denota que ele queria conhecer Zaqueu. Ele queria uma aproximação com Zaqueu. É interessante isso. Jesus vai quebrar. Vai dizer, não vai dizer: olha, homem. Não, ele não aponta, ele já fala diretamente: Zaqueu. Isso quer dizer o quê? Que ele está querendo falar diretamente com aquele homem. Não existe desvio naquilo que Deus quer fazer. Quando Deus quer falar com alguém, Ele chama pelo seu nome. Ele sabe exatamente aquilo que ele necessitava. Zaqueu estava ali como um curioso diante de tamanha multidão. Talvez Zaqueu falasse assim: eu só vou ver Jesus e eu vou seguir a minha vida. Mas não, Deus tinha um plano. E o plano dele, Jesus tinha um plano. E o plano dele era se aproximar de Zaqueu. Era ter uma intimidade. E nós vamos falar que Jesus trata Zaqueu pelo seu nome, denotando interesse por o seu interior. O encontro com Jesus muda o seu interior e o interior do homem. Zaqueu necessitava de uma mudança em seu interior. Talvez Zaqueu estivesse ali naquele sicômoro e estivesse pensando: eu não sou digno. Eu não sou digno nem mesmo de me aproximar desse homem, porque ele é tão santo. Ele faz tantas coisas boas e eu sou um pecador. O que eu quero com ele? Mas Jesus já sabia. Jesus queria intimidade, porque não importa aquilo que Zaqueu fazia, mas simplesmente pelo fato dele ter ido até lá e buscado a Jesus, que ele queria apenas ver, mas Jesus queria uma intimidade com ele. Jesus queria um encontro com ele, e é interessante isso. Jesus pede para que ele desça. E é interessante, irmãos, porque às vezes nós olhamos para as pessoas e falamos: elas têm tudo. Zaqueu era um publicano e ele era rico. Talvez as pessoas olhassem para ele e falavam: não falta nada para Zaqueu. Não falta nada para Zaqueu, porque ele já tem tudo que ele quer em suas mãos. Mas nós temos que entender, irmãos, que todo homem necessita de algo. Todo homem necessita de algo, e esse algo é Jesus. Zaqueu podia ter muitas riquezas, ele podia ter tudo o que ele quisesse, mas faltava algo. E ele sabia que faltava algo. E é tão tal que ele se considerava somente ver Jesus. Mas Jesus pede para que ele dê o primeiro passo. E o primeiro passo que o homem tem que dar é de descer. É de entender a sua pequenez diante de um Deus tão grande. É de entender o seu posicionamento. Quando Jesus lança essa palavra: Zaqueu, desce, nós podemos ver que a história vai nos contar que Zaqueu imediatamente desce. Zaqueu, ele não reluta, porque quando Deus fala conosco, irmãos, nós podemos estar em qualquer posição, nós vamos descer para ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, quando ela fala conosco, não importa a posição que nós estejamos. Muitos de nós poderíamos estar no mundo, mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós colocamos e nós ouvimos a voz de Jesus verdadeiramente, nós descemos daquilo que nós achávamos que era importante. Nós largamos o nosso pecado para seguir a Jesus, e foi a melhor escolha que nós fizemos em toda a nossa vida. Nós descemos para ter um encontro com Jesus, e com Zaqueu não foi diferente. Mas Jesus, ele não queria somente ou simplesmente mudar a vida de Zaqueu, não. Porque Jesus, quando ele nos chama por completo.
E tudo aquilo que está ao nosso redor muda. Não tem nada que diante de Deus não possa ser mudado. Muitas vezes nós não colocamos a nossa fé no lugar certo, que é em Jesus. Mas Zaqueu, ele ouve a voz de Jesus e desce imediatamente. E Jesus vai dizer para ele: pois me convém hoje ficar em tua casa. É interessante, irmãos, que primeiro Jesus fala o nome de Zaqueu, pede para que ele desça, mas não fica só nas palavras de Jesus. Jesus não quer simplesmente um dia ou um momento. Ele não quer simplesmente estarmos reunidos que nem nós estamos aqui, não. Ele quer além. Ele quer fazer algo além. E nós podemos perceber que Zaqueu, quando ele desce, algo muda. Essa mudança de posição, ela vem com uma mudança de atitude. Nós temos que ter a atitude de descermos, de nos entregarmos a Jesus e a sua voz. Mas essa mudança não é só simplesmente de posição. Hoje eu estou na igreja e eu sou mudado. Não, é de atitude. É uma mudança no nosso dia a dia. É uma mudança no nosso falar, é uma mudança no nosso pensar, é uma mudança naquilo que nós falamos, pensamos e agimos. É uma mudança de atitudes. E Zaqueu muda suas atitudes. Zaqueu, ele não fica apenas, Jesus entrou na minha casa, ele seguiu o seu caminho e eu vou seguir a minha vida, não. Sabe por quê? Porque Zaqueu verdadeiramente abriu o seu coração para Deus. Verdadeiramente Zaqueu abriu seu coração para Jesus e verdadeiramente Jesus pousou em sua casa. Verdadeiramente Jesus, ele habitou naquele lugar. Ele esteve naquele lugar e algo aconteceu. Mas por quê? Porque Zaqueu abriu seu coração. Zaqueu permitiu com que as palavras de Jesus, aquele momento que ele teve com Jesus, que as suas palavras penetrassem ali e que tivesse uma mudança. Zaqueu estava naquele momento ali apenas como um curioso. Vou ver Jesus, vou ver o que ele vai falar, talvez ele possa fazer um milagre e eu volto para minha casa. Só que não. Quando Jesus pede para que ele desça, ele pede para que ele desça para sair da curiosidade. E muitas vezes nós ficamos apenas como telespectadores das bondades que Deus faz na vida de outras pessoas. Às vezes nós olhamos para o irmão e falamos: nossa, como Deus age na vida dele. Nossa, como Deus faz algo na vida dele e não faz a minha. Mas às vezes é porque a gente está apenas agindo como um curioso. Às vezes nós estamos agindo apenas como curiosos, quando na verdade Jesus quer uma intimidade. Aleluia. Quando na verdade Jesus quer entrar, habitar e fazer algo na nossa vida. Quando na verdade Jesus quer fazer e mover coisas na nossa vida. Aleluia. E às vezes nós estamos como um curioso, apenas olhando e admirando aquilo que Deus faz na vida do outro, quando na verdade Ele quer agir em sua vida. Quando na verdade Jesus, ele quer entrar em sua casa, fazer a diferença e você levar essa palavra para outras pessoas. Então que nós possamos sair dessa curiosidade, que nós possamos resgatar e voltar a conhecer a Deus, a buscar a Deus e sair dessa curiosidade que nos mantém distante. Não apenas estou vendo, não, se aproxime de Jesus. Se achegue a Jesus. Desça para onde Jesus está e veja aquilo que Ele pode fazer em sua vida. Veja aquilo que Deus pode agir através da sua vida. Porque quando nós ficamos apenas como telespectadores, nós vemos a bondade de Deus na vida das outras pessoas, quando na verdade Deus quer agir na nossa vida. Deus quer entrar dentro da nossa casa, Ele quer fazer algo a mais. Às vezes nós deixamos Jesus lá fora, fala assim: Jesus, é até aqui.
Jesus não entra aqui não para fazer mudança não. Não, Jesus, do jeito que eu estou tá bom. Quando na verdade Jesus quer entrar e quer fazer mudança. Quando na verdade Jesus quer entrar e quer fazer morada na sua casa, no seu lar, na sua vida. E quando nós deixarmos Jesus para fora, nada vai acontecer. Nada vai ser diferente. Às vezes nós olhamos para a vida do outro, nossa, como ele é diferente. Quando na verdade não, nós que temos que ser diferentes. Nós temos que olhar para Jesus e dizer, Senhor, me faz igual ao Senhor. Aleluia. Senhor, eu quero ter a sua natureza. Jesus, me transforma. Aleluia. Jesus quer apenas um passo. Jesus quer apenas que você faça isso. Ele quer falar com você, Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele. Nós não podemos ficar mais como telespectadores, não dá mais tempo, irmãos. Não dá mais tempo da gente ficar cocheando em dois pensamentos, não dá. Não dá pra gente dizer, Jesus, hoje eu quero ir pra tua casa, amanhã eu não vou. Não, nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus e falar, Senhor, me muda, me transforma. Essa transformação que houve em Zaqueu foi através de uma atitude dele. Foi através de um posicionamento dele, ele se posicionou, eu vou. E não importa o que as pessoas vão falar de mim, não importa o que as pessoas vão olhar e apontar o dedo para você e dizer, você não é suficiente. Olha o que você fez, ninguém tem o direito de apontar aquilo que você fez quando Deus já lavou o seu pecado. Quando você se dispôs a fazer a vontade dele, não há mais o que fazer. Deus já te escolheu, Deus já te chamou. Mas ele tem que existir um posicionamento. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus queria um encontro com Zaqueu. Zaqueu queria passar despercebido, mas ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. Deus sempre vai olhar para você. Deus sempre vai ter um olhar para você. Jesus, Ele trata conosco no nosso particular. Jesus agiu de uma maneira com a mulher samaritana e com Zaqueu ele agiu de outra forma, mas Jesus levou a palavra dele. E Deus, Ele tem falado de infinitas maneiras, mas às vezes nós não escutamos. Às vezes nós fechamos o nosso coração e dizemos, não é para mim. Essa palavra não é para mim, mas é para você. Entenda que Ele quer algo com você. Zaqueu queria ver, mas Jesus queria um diálogo. Irmãos, leve Jesus para a sua casa, converse com Jesus. Jesus está disponível 24 horas. Jesus está disponível a todo momento. Jesus, Ele está disponível. Desça para uma conversa. Desça para uma visitação no seu lar. Jesus quer entrar em sua casa. E não somente isso. Ele quer conhecer os seus segredos. Irmãos, Zaqueu vai confessar e vai falar para Jesus, Jesus, tudo que eu tenho feito, Senhor, se eu tenho roubado de alguém, eu vou devolver. Sabe por quê? Porque ele entende que nada do que nós temos é nosso. Nada do que nós possuímos é nosso, irmãos. Nós não podemos nos grudar às coisas materiais quando na verdade nós temos algo tão importante que é Jesus em nossas vidas. E Zaqueu entende isso. E Jesus quer conhecer sua família, pois lá você vai mostrar o verdadeiro Zaqueu. Sabe por quê? Porque as pessoas julgavam Zaqueu. Ele é um publicano, ele é um traidor, ele é rico, ele não precisa de nada. Quando na verdade Jesus, ele vai conhecer quem realmente Zaqueu é. Na intimidade. Irmãos, não importa aquilo que o homem fale de você. Não importa aquilo que o homem aponte o dedo na sua cara e fala, você não.
Mas nós temos que entender que nós temos que mostrar para Jesus aonde é os nossos pontos mais fracos, aonde é os nossos pontos dos quais tem que ser mudado e moldado por Ele. Nós temos que mostrar para Jesus aonde que nós queremos que Ele haja na nossa vida. E sem ter essa intimidade com Jesus, não tem como Ele fazer nada pela sua vida. Não tem como Deus agir se você não mostra para Ele onde é a sua dor. Não tem como Deus arrancar aquilo que você não mostra para Ele. Aleluia. Não tem como Deus fazer quando na verdade você nem pediu para Ele fazer. Jesus não vai invadir o seu lar. Jesus não vai arrombar e vai falar assim, agora eu quero agir. Não. Jesus só vai agir conforme nós formos dispondo o nosso coração e a nossa vida para Ele agir. Jesus, Ele é educado, irmãos. Ele não vai fazer nada daquilo que nós não pedimos para Ele. Ele não vai te obrigar a servir a Ele. Ele não vai te obrigar a fazer aquilo que você não quer. Mas quando você se dispõe, quando você coloca o seu coração diante dEle, tudo muda. Tudo muda, irmãos. Não existe um homem que colocou a sua confiança e suas riquezas ou tudo aquilo que ele tinha diante de Jesus e ficou arrependido, não. Porque Deus age, Deus faz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para esses, para os pecadores, daqueles das quais as pessoas dizem que não é digno. Não, Ele veio para ele. Ele veio para os perdidos, Ele veio para os pecadores, Ele veio para os doentes, porque Ele é a salvação, Ele é a cura. Ele é tudo aquilo que o mundo não nos dá. Ele faz tudo aquilo, Ele preenche a nossa tristeza, Ele cura a nossa alma, Ele salva nossa família, Ele age da forma que Ele quer e como Ele quer. Mas nós temos que colocar o nosso coração diante dEle. Nós temos que abrir nosso coração e falar, Senhor, faz morada aqui. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade.